Fala galera do YouTube, tudo beleza? Olha só uma questão na sobra aqui que vários acabaram me perguntando, tá? Nós temos uma peculiaridade que estamos armando um pilar em L, ou seja, nós temos barras e estribos armados em uma direção e barras e estribos armados em outra direção. Então, por que acontece essa situação em específica aqui de nós armarmos um pilar em L? A primeira situação que nós fez armar então esse pilar e montar em L é pela seguinte situação. Isso aqui vai ser um apartamento residencial padrão alto de 3 andares, tá? E nós vamos ter uma pele de vidro aqui na frente desta escada aqui de viga central. Esse patamar aqui, ele está engastado na escada. Eu até inclusive já fiz um vídeo explicando de como a gente fez essa escada. Vou deixar o cardzinho aqui em cima se você tem curiosidade de saber como montar e executar corretamente essa escada. Mas então nós não temos nenhuma viga travando efetivamente esses pilares. E essa pele de vidro vai ter aí quase 9 metros de altura. Então é uma flambagem que a gente fala nesse pilar muito grande. Então por isso que neste sentido aqui, nós tivemos que botar o pilar com mais reforço, nesse sentido aqui, porque nós não temos travamento horizontal, digamos assim, travando este pilar nesse, o que nos fez reforçar consideravelmente este pilar aqui. Essa é a primeira situação. A segunda situação, pessoal, que bem aqui, então aqui em cima, nós vamos ter uma torre que vai ter a caixa d'água aí de 1000 litros e mais uma caixa d'água aí para água quente, que nos obrigava a fazer uma viga bem resistente, digamos assim, nesse sentido aqui, tá? E tendo esta viga aí com bastante resistência ou bastante carga, nos obriga o pilar a ter resistência também neste sentido aqui. Então, se nós armássemos esse pilar apenas neste sentido aqui, ele não daria resistência suficiente quando a viga ela encaixasse aqui em cima. Então nos obrigou a nós fazermos este pilar aqui armado consideravelmente nos dois sentidos, para dar uma rigidez, que a gente fala na engenharia, neste sentido aqui e uma rigidez neste sentido aqui. Aí muitos podem me questionar, mas Jefferson, por que tu não apenas alargou aqui o pilar e tornou ele um pouco mais largo, ou alargou nesse sentido e não armou em L? Acabaria ficando com um dente aqui para dentro que não seria legal. Mas é só me dizer, mas Jefferson, nós temos um dente nesse sentido. Só que o que acontece? Nós temos aqui um duto de chaminé, tá? Que será de uma churrasqueira que tem aqui embaixo, e nós vamos fazer um shaft falso aqui nesse sentido. Então esta aba do pilar aqui, ele vai servir como um canto do shaft. Então a gente tentou unir aqui a questão estrutural e a questão arquitetônica no projeto. Lembrando que esse pilar em L nasce lá de baixo, desde o primeiro andar. Então tem toda essa questão aí que nós temos que levar em consideração para nós fazermos aí uma armação, uma montagem de pilar. E para tentar tornar um pouco mais compreensível essa questão da resistência ou a rigidez do pilar, que talvez alguns ficaram em dúvida nessa questão dos dois sentidos, vamos simular que, digamos, esse nosso EPS aqui, nosso isopor, para montar a laje, seja o nosso pilar. Vocês acham que esse isopor, se nós aplicarmos uma pressão aqui nesse sentido, vai resistir mais nesse sentido ou vai resistir mais neste outro sentido? Obviamente que esse outro sentido aqui, ele dá mais resistência, porque ele tem mais inércia, a gente fala na engenharia. Se eu aplicar uma carga aqui, ele vai flambar. Percebam aqui, pessoal, que quando eu aperto, olha como ele flamba. Isso a gente chama na engenharia de flambagem. Neste outro sentido aqui, se eu fazer a mesma pressão, tá? Ele não vai flambar, porque ele tem mais inércia, ou seja, mais resistência. E quando a gente aplica uma carga, uma viga na cabeça do nosso pilar, ele tende a flambar. Nesse sentido aqui, ele não vai flambar porque ele tem resistência, esse pilar. Se nós aplicarmos a mesma viga nesse sentido aqui, ele tende a flambar. Perceba quando eu aplico carga, ele acaba vibrando, tá? Do que neste outro sentido aqui. Ele não tem essa, digamos assim, o pilar ele fornece mais resistência para a viga. Então a estrutura, num modo geral, ela tem que ter uma harmonia das vigas que chegam nos pilares. Às vezes quando a gente vê umas vigas gigantes aí de 70 centímetros de altura e um pilarzinho pequeno, opa, tem uma questão errada, porque se a viga tem alta resistência, digamos assim, ela vai receber grandes cargas, ela vai ter que transmitir essas cargas para os pilares. Essa carga não some, então o pilar, no final das contas, vai ser o reflexo de todo o carregamento que a gente tem. Se você gostou dessa explicação de por que nós trabalhamos com pilares em L na engenharia, tem inclusive pilares em T também, é uma solução que a gente acaba adotando pela questão do carregamento das nossas vigas, dos vãos, dos travamentos. Espero ter gostado dessas dicas.
Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e não deixe de deixar o seu like nesse vídeo, que o like é combustível para o YouTube cada vez mais divulgar o meu vídeo para outras pessoas que talvez estejam precisando também dessas informações. Até o próximo vídeo, pessoal!